Olá a todos. Meu nome é Magela, sou professor do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena, onde coordeno aqui o Laboratório de Biologia de Conservação e o Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, e dou aula de Biologia de Conservação, de Ecologia e principalmente de áreas naturais protegidas. Eu quero de cara agradecer o convite ao professor Voltolini para contar um pouco para vocês de um projeto que a gente vem desenvolvendo já há uns anos e contribuir de alguma forma para que vocês estabeleçam seus próprios projetos. Bom, o projeto que eu vou apresentar para vocês é a distribuição temporal e espacial de populações de duas espécies de aves, os guarás, Eudócimus ruber, e os coleireiros, Plataleia jaja, no estuário de Guaraqueçaba, Paraná. Esse projeto, como eu falei, ele é desenvolvido no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, pelo Laboratório de Biologia da Conservação e pelo Grupo de Pesquisa em Áreas Naturais Protegidas, com o apoio e o financiamento da ONG Grupo Brasil Verde. Bom, Guaraqueçaba é uma cidade do litoral do Paraná, litoral norte do Paraná, em que está inserida num dos maiores estuários do mundo. Estuários fazem parte do que nós chamamos de zonas úmidas, Zonas úmidas são denominadas dessa forma qualquer extensão de pântanos, charcos, turfas, superfícies cobertas de água em regime natural ou artificial, permanentes ou temporárias, contendo água parada ou água corrente, doce, salobre ou salgada. São áreas também marinhas, com profundidade até 6 metros, em situação de baixa maré, e regiões ribeirinhas ou costeiras adjacentes, como ilhas ou extensões de áreas marinhas. Esse conceito é reconhecido internacionalmente através da Convenção Ramsar, que reconhece essas áreas como áreas prioritárias para a conservação. E por que elas são tão importantes? Essas zonas úmidas, elas fornecem vários serviços ecológicos fundamentais, não só para animais, plantas, mas também para a população humana, e também vários serviços ecossistêmicos, como controle de regime hídrico de vastas regiões, são fonte de grande biodiversidade e têm um importante papel econômico, cultural e recreativo. Especificamente os estuários, que é um tipo dessa zona úmida, são definidos como um corpo de água costeira, semi-fechado, ligado ao mar, de forma periódica ou permanente, e isso faz com que esses ambientes tenham uma salinidade própria, diferente do oceano aberto, adjacente, devido a insumos de água doce que são recorrentes, incluindo uma biodiversidade bastante específica e adaptada a esse ambiente. Eles estão entre os ecossistemas mais produtivos do planeta, mesmo quando se compara às florestas tropicais. Então, são ambientes de rica diversidade biológica, rica biodiversidade, que tem como característica essa ampla flutuação ambiental, tanto de maré, salinidade, temperatura, mas as espécies que vivem nesse ambiente são perfeitamente adaptadas a suportar essas variações. No entanto, esses ecossistemas são ecossistemas também de grande fragilidade ambiental e que hoje estão bastante ameaçados pelo mundo. Uma das questões importantes é o que faz a gente definir o nosso local de trabalho. Nesse caso, nós estamos bastante distantes do nosso laboratório, esse pontinho verde aqui em Minas Gerais, o pontinho vermelho lá no Paraná, distantes a 1.290 quilômetros da nossa área de trabalho. E uma das questões que é preciso justificar é por que investir tanto num trabalho tão longe da sua origem. É bom ressaltar que a região de Guaraqueçaba faz parte de um raro mosaico de vegetação atlântica, de mata atlântica, que praticamente não existe mais no Brasil, uma região com mata atlântica contínua, com um grande fragmento como esse. Vejo que que vai basicamente do sul do Rio de Janeiro até o centro de Santa Catarina,
um grande corredor de floresta que permite, inclusive, a existência de grandes animais, animais de grande porte, né? Desculpa. É uma região que tem uma grande quantidade de unidades de conservação. Então, além de parques estaduais, parques nacionais, estações ecológicas, a área de proteção ambiental Guaraqueçaba, que é o nosso interesse, e que, graças a essa grande proteção, garantiu a existência ou a permanência de fragmentos, desse grande fragmento florestal de Mata Atlântica, ainda na região do Paraná. Vejo que o Paraná foi praticamente destruído, restou apenas o Parque Nacional do Foz do Iguaçu, essa manchinha aqui, e exatamente o litoral, principalmente o litoral norte do Paraná. Então, o Guaraqueçaba é um município, mas também é um município que está dentro de uma grande área de proteção ambiental, chamada APA de Guaraqueçaba, onde a gente tem uma série de unidades de conservação no seu interior, né? Então, graças a essa preservação, nós estamos falando de um ambiente muito rico em biodiversidade, inclusive com espécies raras e endêmicas, como o mico-leão da cara preta, uma espécie exclusiva dessa região. Bom, como eu disse, Guaraqueçaba é um mosaico de unidades de conservação, ainda que não um mosaico no termo formal ou legal da palavra, mas nós temos aqui na linha vermelha a área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, limitando toda essa região. Nós temos o Parque Nacional de Superagui, nós temos em roxo a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, que pega toda a região de mangue do município. Temos algumas RPPNs, a RPPN Cebuí, a RPPN Salto Morato, que pertence à Fundação Boticário de Proteção à Natureza, e duas RPPNs que pertencem à SPVS, né? Que é uma ONG bastante atuante no sul do Brasil, a RPPN Serra do Itaqui e a RPPN Rio Cachoeiro. Mas além das áreas protegidas, né, existe também uma riqueza em termos culturais e populacionais. Então, cada pontinho desse é o que nós chamamos de uma comunidade, onde pode viver cerca de 100 a 200 pessoas, mas também podemos encontrar comunidades com 20, 10 pessoas apenas, basicamente uma família. Então, é uma região muito rica do ponto de vista cultural, onde existem populações quilombolas, populações indígenas e populações caiçaras, né? E de grande conflito socioambiental, né? Como eu disse aqui, só para ter uma ideia, essa é uma imagem de satélite de boa parte do município de Guaraqueçaba, onde vivem cerca de 7 mil pessoas. Dessas 7 mil, aproximadamente 3.500 vivem apenas nessa mancha, que é a sede do município, e as outras 3.500 espalhadas por toda essa área, algumas populações muito isoladas, como a gente pode ver nesse círculo, uma comunidade que vive ainda da caça de subsistência, né, e do plantio de pequenas hortas, né? Então, populações muito isoladas, sem acesso às benesses aí da vida urbana, né? Então, aqui um exemplo, vivendo da caça de subsistência ainda. Além dessas populações, a gente tem basicamente dois núcleos populacionais, um do interior, que vive da agricultura, da caça, de subsistência, e um grupo de populações, de comunidades humanas, que vivem no litoral, né, à beira do mar, vivendo especificamente da pesca e da coleta de caranguejo e de outros frutos do mar. Bom, parte da preservação dessa área se deve ao próprio isolamento da região, né? Guaraqueçaba, até a década de 70 do século passado, esteve isolada por meio de terrestre, só se tinha acesso por mar, até que na década de 70 foi construída essa estrada, que é a PR-405, uma estrada estadual, que, como vocês podem ver, não é pavimentada.
Então são 79 quilômetros de estrada de chão, bastante ruim em algumas épocas do ano e que dificulta o acesso à região de forma significativa. Se vocês olharem nessa imagem, a estrada começa nesse ponto e vai até a sede do município, são 79 quilômetros de estrada de chão, que às vezes a gente demora de 3 a 4 horas para percorrer. Se aí tirar a mancha, a linha da estrada, vocês percebem que é uma região realmente bastante conservada. Então, como eu disse, existem ali espécies endêmicas, né, bastante raras, como o mico-leão da cara preta. Essa espécie, o mico-leão, é uma espécie que é exclusiva da região, né? Vive apenas no Parque Nacional de Superagui, um dos mamíferos mais raros do mundo. São cerca de 200 indivíduos apenas na natureza. Isso reforça a importância de se pensar em estratégias de conservação para essa área. Está aí o mico-leão da cara preta, que eventualmente a gente pode ver na vegetação do Parque Nacional de Superagui. Também, por ser um ambiente de rica biodiversidade, há uma grande quantidade de golfinhos na Bahia. Muitos dos animais migram até essa região para se alimentar, para se reproduzir. Isso mostra a importância dos estuários para a conservação da fauna de modo geral. Mas é uma região também de muito conflito socioambiental, né? Porque, embora seja uma região muito preservada, muito bonita, né? Como eu disse, economicamente muito pobre. Então, boa parte da população atribui essa pobreza a exatamente as estratégias de conservação. Então isso gera um conflito bastante significativo, que é uma das coisas que a gente vem estudando há muitos anos nessa região, que é o desafio de se preservar áreas e mesmo assim garantir desenvolvimento econômico para essas populações, né? Bom, Guaraqueçaba significa pouso do Guará, né? Então o nome do município é uma referência a essa ave, o Eudócimus ruber, que foi registrada pela primeira vez em 1820 no litoral do Paraná, ainda pelo naturalista Hans Staden, famoso naturalista que visitou o Brasil no século XIX, e o último registro oficial tinha sido em 1977. E de 1977 para cá, essa ave simplesmente não existia, não aparecia mais na região, até que, felizmente, em 2012, durante uma de nossas expedições, nós acabamos reencontrando essa espécie na área. Foi um momento muito interessante, né? Depois de quase 40 anos ausente, essa espécie retorna ao estuário de Guaraqueçaba, e isso nos interessou então a estudar e acompanhar a evolução desses animais e o impacto da volta deles, não só sobre as outras espécies de aves, mas sobre a cultura, sobre a tradição, sobre a identidade local. E os guarás, eles não fazem parte da lista de espécies ameaçadas de extinção, porque existem grandes populações no norte do Brasil, mas ele era muito comum em todo o litoral brasileiro, e a gente pode perceber que basicamente ele não existe mais na maioria dos estados brasileiros, porque foi exaustivamente caçado, principalmente a partir do século XVI. E de onde surgiram esses guarás de Guaraqueçaba, né? Isso é uma história também bastante interessante. Há um registro que entre 1967 e 1969 foram soltos 18 casais dessa espécie na região de Cubatão, em São Paulo, e ali eles prosperaram. Foram soltos a partir de um colecionador que mantinha essas aves em cativeiro, e houve essa evolução que vocês podem ver aí, até chegar a mais de 500 indivíduos na região de São Paulo, de Cubatão, e em 2012 temos os primeiros registros em Guaraqueçaba, e hoje essa espécie já está chegando ao limite dela em Santa Catarina. Especialmente em Guaraqueçaba,
já existem grupos populacionais bem estabelecidos, né? Então há bandos de mais de 500 indivíduos, inclusive se reproduzindo, né? Essa é a imagem de um jovem. Esses animais nascem pretos, né? E ao longo da vida vão mudando de cor, adquirindo essa coloração vermelha por conta da alimentação. Aqui um monte de jovens, né? Que se tornam, quando adultos, bem vermelhos, por se alimentarem de um caranguejo que permite essa coloração para eles. E na fase reprodutiva esse vermelho fica ainda mais evidente, como a gente pode ver nessa foto. Como eu disse, a gente tem bandos bastante grandes, né? E isso tem permitido então um estudo em larga escala dessa população, inclusive acompanhando o número de jovens, né, de novos indivíduos que aparecem na região. Aqui, para vocês podem ver, essa foto é proposital, né, para ver como os indivíduos jovens se camuflam bem no ambiente, né? Então a importância dessa coloração mais escura na fase jovem. Aqui adultos com jovens, né, forrageando. Bom, para essa etapa do projeto, nós escolhemos uma outra espécie, que é o Plataleia jaja, ou Plataleia jajá, que é o colereiro, que, diferente dos guarás, tem uma distribuição geográfica muito mais ampla, né? Mas também ocorre e é dependente dos estuários. O colereiro é da mesma família que os guarás. Isso sugere, ou sugeriria, uma competição entre elas, no que pese a literatura apontar uma coexistência entre essas duas espécies na maioria dos casos, né? Então esses são os colereiros. Na fase adulta assumem essa coloração rosa, principalmente na fase reprodutiva, e os mais jovens são mais claros, né? Vão mudando de cor ao longo do tempo. Tem esse nome colereiro por conta da forma do bico, né, forma de colher, que é usado para filtrar o mangue e dali retirar pequenos moluscos, né, pequenos invertebrados que são usados na alimentação. Então eles filtram a água, mexendo no mangue, né, e com isso se alimentam de pequenos invertebrados. Como eu disse para vocês, esse projeto ele é resultado, ele é parte de um projeto muito mais amplo, né? O que a gente está apresentando para vocês é um projeto de 1 ano, que faz parte de um projetão que começou em 2013 e que está previsto para terminar em 2030, chamado Subsídios para a Conservação do Complexo Historino de Guaraqueçaba. Então vejam, eu não sou ornitólogo, esse trabalho não é um trabalho de ornitologia, que é a ciência que estuda as aves, mas nós estamos apenas usando as aves como indicadores para pensar em estratégias de conservação para esse estuário em Guaraqueçaba. É raro esse tipo de estudo, né? É raro você ter um estudo de longa duração assim, então isso vai realmente fazer uma diferença aí na percepção do comportamento dessas espécies e como a gente pode buscar estratégias para manter a conservação dessa área. Pô, e por que a gente escolheu as aves, né? Primeiro, pelo fato da gente ter tido a sorte de reencontrar os guarás, 40 anos depois, mas as aves também têm suas facilidades, né? Algumas espécies são bioindicadoras de qualidade ambiental, permitem compreender a dinâmica das comunidades facilmente, né? A variação é bastante fácil de ser percebida, permite subsidiar avaliações de impactos ambientais por interação ecológica ou por influência antrópica. Então, nesse caso, a interação ecológica, porque, imagina, os guarás ficaram fora 40 anos, de repente eles voltam, é preciso uma reorganização para alocá-los nesse estuário, né? Além de serem espécies conspícuas e de fácil observação. O objetivo geral desse projeto, do projeto de 1 ano, né, nós escolhemos, como eu falei, 2 espécies, identificar aspectos da história natural dos representantes da família
Trechornithidae, que é a família da qual guarás e coleireiros estão inseridos, né? E com objetivos específicos, identificar a distribuição espacial e temporal tanto de Eudócimos ruber quanto de Plataleia jajá na Baía das Laranjeiras, que é o nome dado à baía do município de Guaraqueçaba. Bom, nós estamos falando do terceiro maior estuário do mundo, então precisávamos estabelecer uma metodologia de trabalho que nos permitisse acompanhar esse estuário. Para isso, então, nós realizamos por ano, né, 5 expedições à área de estudo. Nesse momento de pandemia, infelizmente, o projeto está parado, quer dizer, as coletas de dados estão paradas, né, o que, aliás, me deixa bastante angustiado, e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar desse projeto, que é exatamente uma forma de matar um pouco a saudade, né? Então, a gente estabeleceu 5 grandes transectos, né? Cada um aqui representado por uma cor, e com isso, cada um é feito em um dia de coleta de dados. Com isso, a gente consegue acompanhar todo o estuário, né? Contemplar todo o estuário. É feita uma busca ativa em transectos por barco, então a gente usa barcos, são chamados voadeiras, né? Então a gente sai de barco para cada um desses transectos. Embora apareceram 5 ali, na verdade 2 deles, por serem muito grandes, a gente faz 2 vezes. Então, para cada expedição, na verdade, a gente percorre o estuário 7 vezes, 7 transectos diferentes. 5 transectos diferentes e 2 são feitos 2 vezes, né? Durante cada transecto de barco, os dados são coletados, tabulados, a gente observa as aves, registra em foto e vídeo para facilitar a identificação e a contagem, e depois são elaborados mapas de utilização, mapas de localização utilizando o Google Earth e o ArcGIS. Qualquer trabalho de ecologia, é importante que a gente tenha um cuidado com os dados físico-químicos, né? Para esse trabalho, mais importante ainda, porque as condições ambientais são fundamentais na realização do trabalho. Um aspecto, por exemplo, isso que a gente está vendo é uma tábua de maré, que mostra para a gente o comportamento da maré ao longo de um dia, né? Os pontos azuis é quando a maré está mais alta, o ponto vermelho é quando a maré está mais baixa. E há uma variação grande ao longo do ano, então há períodos que a maré sobe muito e há períodos que ela baixa demais, né? E às vezes a variação entre a alta maré e a baixa maré às vezes é muito grande, mas às vezes é muito pequena. Então a gente precisa conhecer bem isso para permitir que a gente colete os dados adequadamente. Então nós não podemos sair nem com a maré muito alta, nem com a maré muito baixa. Então normalmente a gente percorre os transectos ou com a maré subindo ou com a maré baixando, né? Porque a maré é muito alta a gente não vai observar os animais, e com a maré muito baixa a gente pode ficar encalhado e ter problemas durante a navegação. Os dados físico-químicos são coletados anteriormente, né, nos sites aí disponíveis. Então a gente tem uma informação muito importante, é a velocidade do vento, porque o vento pode tornar a navegação perigosa, mas também temperatura, umidade, visibilidade. Então a gente faz uma série de análises prévias sobre as condições ambientais que a gente vai enfrentar: chuva, vento, umidade, intensidade solar. A radiação ultravioleta é muito importante porque a gente fica exposto no mar, e a radiação muito alta pode causar queimaduras expressivas, né? Então é importante conhecer a condição de trabalho. Então avaliamos chuva, temperatura, a evolução da temperatura ao longo do dia, a velocidade do vento, a umidade do ar, pressão atmosférica, e isso tudo com o objetivo de cruzar a informação desses dados físico-químicos com a distribuição das espécies, já que a gente pode perceber que ao longo do ano
há uma grande variação de temperatura e umidade na região, né? Bom, então, como eu disse, são esses 7 transectos, né? 2 deles, o rosa e o vermelho, feitos 2 vezes. E ao longo desses transectos, o que a gente faz é observar e tentar identificar e contar os indivíduos e as espécies observadas. Muitas vezes a gente encontra bandos muito grandes como esse, que dificulta a contagem no local, e daí a importância de equipamentos fotográficos ou de filmagem. Quando a gente fotografa o bando, traz para o laboratório e consegue contar. Então, esses grids que a gente estabeleceu aí permite a gente facilitar a contagem, porque às vezes se vocês olharem com muita calma, for tentar conferir aí, por exemplo, 108 indivíduos nessa foto, talvez vocês tenham dificuldade de identificar 108, porque muitas vezes um indivíduo está colado no outro ali, voando, e às vezes a gente só vê o bico, né? Por isso é importante dar zoom na imagem e usar esses grids de avaliação. Também é importante para aquelas espécies, para os indivíduos jovens, que se camuflam bem no ambiente. Vocês podem ver nessa foto também como os jovens de Guarás estão bastante camuflados no ambiente, e só com a fotografia, ampliando a fotografia, a gente consegue identificá-los com maior tranquilidade. Essa é a nossa tabela de dados, né? Então, para cada saída de campo, a gente registra a data, o horário de início e fim, o tempo de esforço, qual foi o transecto, as espécies observadas todas, né? O número de indivíduos, os dados de localização, o comportamento desses indivíduos, estavam pousando, voando, forrageando, se eram grupos de jovens, adultos, qual era a condição de hábitat, clima, enfim. A gente vai contabilizando todas as informações aqui. E para isso a gente usa uma série de equipamentos, né? O barco, como eu falei, a motor de polpa, chamado voadeira, usamos binóculos, GPS para localização, câmeras digitais profissionais e semiprofissionais, além de filmadoras, e mais recentemente a gente estabeleceu o uso de drones, que tem se mostrado bastante eficiente na coleta de dados, né? E também alguns softwares como MapSense, QuantoGIS, Google Earth e ArcGIS 10. Então estão aí algumas imagens do trabalho, a gente coletando dados, né, ao longo da Bahia, registros fotográficos de filmagem, observações de binóculo. A gente tem uma equipe de trabalho com um barqueiro que já nos acompanha há mais de 10 anos, conhece bem o trabalho e conhece bem a região. É uma região de um labirinto de rios e mar, que só quem conhece bem consegue navegar. Mas também a gente faz o trabalho de registro fotográfico fora do barco e no mangue, o que é um desafio, né? Realmente o mangue traz para a gente um grande desafio de locomoção. Tá aí, sempre tem um aluno para tirar uma foto ridícula nossa, né? Então está aqui a gente com a dificuldade de trabalho, mas isso é importante para a gente às vezes se aproximar e registrar os indivíduos. Mas há também momentos de grande prazer, né? Onde a gente pode tomar um bom banho de rio e trabalhar ao mesmo tempo. Isso é o lado positivo do trabalho de campo. Uma região como essa, eu quero só destacar a importância de você estar acompanhado com moradores locais. Então, como eu disse, o barqueiro Luiz nos acompanha há mais de 10 anos. Esse é o Sr. João Amadeu, um dos mais respeitados moradores da região. E com eles a gente consegue ter uma segurança na navegação e também ser recebido em algumas regiões, porque realmente o conflito aqui é muito alto e sozinho a gente realmente teria dificuldade de chegar a algumas áreas. Os próprios barqueiros acabam se inserindo no trabalho, ajudando a gente na coleta de dados, como você pode ver nessa foto. E aí mais uma foto de um parceiro de trabalho registrando as aves forrageando. O trabalho de campo é muito bacana, mas tem seus intempéries, né? A gente não controla a natureza, então o trabalho é feito com chuva, com sol,
Às vezes o sol forte, queimando horrores, e a chuva que traz um frio, né, bastante grande. Às vezes a gente sai com o sol, começa a chover. Já pegamos, por exemplo, vocês olharem aqui, ó, menos 3 graus, é um desafio, né? Então o trabalho de campo tem seu lado bom, mas também tem os desafios, que tornam o trabalho às vezes mais perigoso. Bom, ao longo dos transectos a gente coleta dados físico-químicos. Esse é um aparelho que mede o pH, esse aparelho mede nível de salinidade e esse aparelho mede temperatura e umidade. Então, com essas duas, com esse equipamento a gente consegue gerar gráficos para ter uma ideia do comportamento da temperatura e umidade ao longo do dia. Percebo que pode ter grande variação, tanto de temperatura quanto de umidade, e isso implica, obviamente, no seu bem-estar, no seu trabalho de campo. Bom, a gente também analisa o comportamento das espécies, né, em que áreas eles estão forrageando, em que áreas eles estão apenas de passagem ou pousadas, né, usando como dormitório. Isso é uma informação bastante importante nessa distribuição geográfica, né? Então, áreas de forrageamento, por exemplo, e áreas onde eles forrageiam e descansam também são marcadas. Como eu disse, recentemente a gente introduziu drones no trabalho, tem se mostrado muito eficiente, né? O drone consegue ir a áreas muito distantes, né? Então a gente consegue sobrevoar áreas que a gente não tem acesso, né? Às vezes a gente está no barco, não consegue ver atrás do mangue, né? Então com o drone a gente vem conhecendo um novo estuário, né? Embora a gente navegue por ele desde 1998, ou seja, mais de 20 anos, agora a gente está conhecendo realmente um outro estuário, podendo vê-lo de cima com o uso de drones. A gente comanda esses drones à distância e o grande desafio é decolar e pousá-los no barco, né? Então isso é um grande desafio, já tivemos problemas com isso. Mas o interessante é que o drone, se vocês olharem nessa imagem, embora ele seja barulhento, a gente achava que ele podia afugentar as espécies, as aves, né? Mas reparem que não, né? Aqui a gente sobrevoando com drone unial de biguás, uma das espécies mais abundantes da região, e vejam que os animais não se incomodam muito com o drone, mesmo ele sendo muito barulhento. Então, graças ao drone, a gente tem chegado a locais até então inacessíveis para a gente. E outra vantagem muito grande é que a gente pode previamente observar grandes áreas com o drone, indicando para a gente o tempo, né, fazendo a gente economizar tempo de barco, se a gente deve ou não ir em determinada área, porque há ou não registro dessa espécie. Um dos desafios que a gente tem hoje é encontrar um ninhal de os guarás, né, para saber se os guarás estão se reproduzindo ali. Essa é uma área que a gente vem investigando no Parque Estadual eu esqueci, da Ilha do Cardoso, em São Paulo, que ali a gente está numa região limítrofe entre Paraná e São Paulo. Então o drone tem nos ajudado bastante a conhecer essa área por cima, como eu falei. Então eu percebo que é um labirinto de cursos d'água que só pessoas experientes conseguem navegar. Bom, o trabalho de campo é muito bom, mas tudo isso então é computado e nós trazemos para o laboratório, onde passamos semanas analisando esses dados, compilando tabelas, fazendo gráficos e tal. Então o trabalho de laboratório é muito importante e tudo isso com o objetivo de responder algumas perguntas básicas, né? Primeiro, qual o padrão de distribuição de cada espécie, seja uma distribuição temporal ou espacial. Verificar se esses padrões mostram algum modelo de competição. Qual a espécie mais abundante do estuário e qual a espécie representa a maior biomassa do estuário, né?
Isso é importante. No caso do guará e do coleireiro não há muita diferença da biomassa deles, mas tem espécies muito grandes que podem causar um impacto de biomassa muito maior. Isso tem gerado diagramas rank-abundância, que é uma forma da gente distribuir a abundância das espécies ao longo do tempo, né? Isso mostra como o estuário muda de comportamento ao longo de um ano, né? A gente percebe que há momentos de domínio de algumas espécies, há momentos de maior equilíbrio entre elas. Isso tem permitido a gente fazer uma análise bem cuidadosa do comportamento das aves. Bom, a gente também avalia a frequência com que as espécies são observadas, utilizando essa fórmula, né, onde o FO é a frequência de ocorrência da espécie, que é calculada pela multiplicação entre o número de saídas de campo em que a espécie foi observada, multiplicado por 100 dividido pelo número total de saídas de campo. Se esse número der de 50% a mais, a gente considera a espécie constante. Se der de 25% a 50%, a gente considera a espécie acessória. E se der abaixo de 25%, a gente considera a espécie acidental. Bom, quais são os resultados esperados com esse trabalho? Primeiro, elaborar mapas de distribuição temporal e espacial, né, para permitir a gente perceber como as espécies se comportam ao longo do ano, e do tempo e do espaço. Mas, como eu disse, o nosso trabalho não é um trabalho de ornitologia exatamente, né? O que a gente quer com a construção desses mapas? Então aqui, cada pontinho desse é uma observação de uma espécie diferente, né? Cada cor é uma espécie diferente. A gente então usa esses mapas mais simples, mas também construímos mapas mais elaborados. Está aqui mostrando uma coisa muito curiosa que o trabalho já vem mostrando, né? Que a gente tem uma distribuição diferente entre coleireiros, aqui representado em rosa, e guarás, aqui representado em vermelho. E essa distribuição tem uma variação temporal, né? A gente pode ver aqui ao longo do tempo como há uma variação na distribuição dessas espécies. Inicialmente, no início do ano, domínio dos coleireiros, depois os coleireiros vão deixando o estuário, os guarás vão chegando e depois esse padrão volta ao normal no final do ano. Uma das coisas que é importante na ecologia é a gente identificar padrões, né? Então, por isso, estudos ao longo de vários anos podem ajudar a buscar esses padrões. Agora, tem um aspecto de gestão dessa área muito importante, né? Essa área é historicamente utilizada por populações tradicionais para a coleta de caranguejo. Então, entre setembro e março, existe um fenômeno chamado de caranguejada, onde milhares de pessoas vão para o mangue retirar caranguejo, ostra e tal. Embora seja uma estação ecológica, essa atividade não deveria ser permitida. É uma atividade histórica e isso vem sendo feito há séculos, né? Então, o que vocês estão vendo nessa imagem são os pontos usados pelas populações tradicionais para a coleta de caranguejo. Quanto mais vermelho, quanto mais escuro, mais escuro, mais. Bom, como eu estava dizendo, então, quanto mais vermelho, mais a atividade da caranguejada. E o que a gente quer tentar mostrar é que pode haver ou não uma sobreposição entre a presença das aves e essa caranguejada e até que ponto isso afeta o comportamento das aves. Uma outra coisa importante, como eu disse, é uma região muito pobre, né? E aí a própria presença dos guarás, depois de 40 anos ausente, tem ajudado a aumentar o turismo na região, principalmente o turismo de aves, que é uma coisa bastante importante no mundo, né? E com isso a gente espera mostrar ou entregar para a população um mapa onde ocorram essas espécies, principalmente as espécies que chamam mais atenção,
para que possam explorar turisticamente isso no futuro, né? Bom, essa é a atividade de um ano, né? Está aqui o cronograma, mostrando como a gente pode distribuir o trabalho ao longo do ano. Então é feito levantamento bibliográfico o ano inteiro, são 5 visitas anuais, os dados são tabulados ao longo do ano também, se elaboram mapas de distribuição e os resultados são publicados anualmente, às vezes na forma de relatórios ou artigos, etc. Bom, o problema de se trabalhar longe de casa é que é um trabalho caro, né, vocês podem ver aí, um trabalho com gasto anual de cerca de R$11.400, bastante caro, não só a viagem em si, mas também os barcos utilizados, né? Em cada viagem. Então o valor que se gasta por ano é muito alto, e esse projeto tem o financiamento da ONG Grupo Brasil Verde, e todos os equipamentos utilizados são equipamentos do Laboratório de Biologia de Conservação e do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, o que facilita o trabalho, né? Bom, já partindo para o final, eu queria lembrar que esse projeto faz parte de um projeto muito maior, que isso começou em 2013 e vai até 2030, em que a gente pretende levantar subsídios para a conservação do complexo estuarino de Guaraqueçaba, né? É um trabalho, portanto, de biologia de conservação mais do que de ornitologia. Até hoje a gente já realizou 31 expedições à área de estudo, foram 496 horas de trabalho de campo, isso de barco, cerca de 8.835 quilômetros percorridos a barco, e alguns dados são muito interessantes, né? Além do possível antagonismo entre espécies como o coleireiro e o guará, tem se mostrado uma variação temporal, além de uma variação na distribuição geográfica, há também uma variação temporal na distribuição de espécies ao longo do estuário, tanto do ponto de vista de abundância quanto do ponto de vista de biomassa.